As drogas têm um poder terrível de devastação na vida de indivíduos e de famílias. Sejam drogas legalizadas, como o álcool, ou as drogas ilegais, como a cocaína, a maconha, o crack, têm um poder terrível de devastação. Não é preciso que você ande muitas quadras da nossa cidade para deparar com pessoas cujas vidas estão devastadas pelo poder das drogas. Essa é uma realidade muito triste. Hoje, entretanto, não falarei nessa mensagem a respeito desse poder destrutivo das drogas químicas. Hoje, tratarei da devastação causada pela droga pseudo-piedosa chamada julgamento, chamada condenação. Se é difícil para um dependente químico recuperar-se da sua dependência em relação às drogas, se é difícil para um dependente químico, mais difícil ainda é para um viciado em julgamento, um viciado na condenação do comportamento dos outros, recuperar-se dessa prática destruidora. Drogas deixam sequelas na vida dos usuários, deixam marcas terríveis na vida dos familiares, mas o julgamento e a condenação também deixam sequelas e deixam marcas terríveis na vida das pessoas que sofrem em consequência dessa atitude. Assim como nós temos nas palavras de condenação um peso enorme, assim como nós temos na condenação um peso enorme, nós temos nestas coisas destruição, nós temos nelas marcas terríveis na alma humana. Condenação e julgamento são as mercadorias preferidas do diabo, disse Max Lucado. Na verdade, é possível imaginar que o empreendimento diabólico fatura mais todos os dias com as palavras de condenação e julgamento do que com as palavras de luxúria que são proferidas a cada dia. Há um ditado que você deve conhecer: o inferno está cheio de boas intenções. Não sei se é assim, não sei se é verdade, mas com certeza é possível afirmar que a terra pode ser um inferno quando as pessoas julgam umas às outras e quando condenam umas às outras o tempo todo. Jesus disse: não julgueis. Dentre as palavras de Jesus, é muito provável que estas palavras de Jesus estejam entre aquelas mais desprezadas, aquelas que são deixadas em segundo plano, esquecidas pelos cristãos. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Entretanto, nós continuamos julgando e pensando que nós não seremos julgados. Jesus disse: com o critério com que você tiver julgado, com o critério com que você tiver medido a outra pessoa, você também será medido por esse mesmo critério. Jesus não estava defendendo um mundo sem lei. Jesus não estava defendendo uma espécie de anarquia ingênua ou um libertacionismo irresponsável. Não, certamente não se trata disso. Mas o que é que Jesus queria então com essas palavras? Jesus está, nesse texto que lemos, desmascarando o que nós podemos chamar de engenharia da condenação. O Mestre Jesus, ele está revelando essa sutil engrenagem chamada condenação. Uma espécie de maquinaria psicológica que vai destruindo, que vai esmagando, que vai triturando dia a dia a alegria na vida das pessoas. A engenharia da condenação, ela é responsável por esse mecanismo que vai moendo, que vai destruindo a alegria de se viver ao lado de outras pessoas. E essa engenharia da condenação
ela destrói duas coisas que são preciosas na vida de um grupo, na vida de uma comunidade, na vida de uma família. Quais são estas coisas destruídas por ela? O sentimento de confiança e o sentimento de aceitação, de consideração. A engenharia da condenação, ela é feita de gestos, ela é feita de olhares, é feita de palavras, às vezes de silêncios também. Ela é feita de expressões de desapontamento, de decepção, de reprovação. São pequenos gestos, é verdade, mas gestos que são capazes de uma grande destruição. Causam um estrago enorme na vida das pessoas. Frases muitas vezes curtas, breves, mas que perduram na memória uma vida inteira. Que frases? Eu não disse? Eu não disse? Eu sabia que daria nisso, eu tinha certeza que daria nisso. Realmente não posso confiar em você. Você é igualzinho. E você pode completar o restante. Você é igualzinho. Esse aí não tem conserto. Essa aí é um caso perdido. Frases curtas, capazes de uma grande destruição. Jesus, homem perfeito, único sem pecado, mesmo sendo perfeito, ele abriu mão de julgar e abriu mão de condenar os seus contemporâneos. Mas a sua recusa em condenar não significava um distanciamento, não significava uma indiferença em relação às pessoas ou mesmo um desprezo. Ao contrário, em vez de condenar, Jesus escolheu amar, escolheu salvar aqueles que mereciam condenação. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João, o texto está na projeção. Eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. João capítulo 12. Jesus se recusou a ser, no seu tempo, mais uma peça na engenharia da condenação. Não só se recusou, mas por meio das suas palavras e do seu ensino, ele nos incentiva a que escapemos, nós, da engenharia da condenação e do julgamento. Nas palavras ditas por Jesus, há incentivo, há ensino para que você assuma uma outra atitude diante da oportunidade que se apresenta todos os dias para que você condene, para que você julgue aqueles que estão ao seu redor. Mas como fazer isso? Inspirado no ensino de Jesus. Em primeiro lugar, afirmo para você, não seja, à luz do exemplo e da inspiração de Jesus, não seja mais uma peça na maquinaria ou da maquinaria da condenação. Por quê? Pela simples razão que a condenação, ela possui um poder enorme de destruição. Ela penetra profundamente no nosso coração, nas nossas memórias, ela afeta a nossa visão, ela distorce a realidade, o modo como nós enxergamos o mundo e como nós enxergamos a nós mesmos. A condenação, ela é uma maneira muito cômoda de ferir profundamente as pessoas que estão ao nosso redor. E o mais triste é que muitas vezes a condenação se recobre de um manto de nobreza, de um manto de piedade, com expressões do seguinte tipo: eu estou dizendo isso para o seu bem. É só para o seu bem que eu digo isso. Mas lá no fundo, no interior, o desejo é de esmagar o outro, o desejo é de mostrar o tipo de pessoa melhor que é você em relação àquela pessoa que está sendo julgada. A condenação, ela vem sempre acompanhada de ira
e de desprezo. Mas também é geradora de ira e desprezo, porque aquele que sofre a condenação, aquele que sofre o julgamento, devolve esses sentimentos de ira e desprezo para aquele que o julga. E com isso cria-se um círculo vicioso de condenação mútua, de julgamento mútuo. Jesus, ele enuncia, nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 7, uma espécie de efeito bumerangue dessa cultura da condenação. Ou seja, aquilo que você joga sobre a outra pessoa, isso retorna com mais força sobre a sua vida e produz também efeitos negativos sobre a sua vida. Portanto, quando a cultura da condenação ela se espalha na vida de uma família, numa igreja, num ambiente de trabalho, numa vizinhança, ela produz coisas muito ruins que podem ser resumidas da seguinte forma. A primeira é a seguinte: instala-se uma espécie de ordem de não falar. Você precisa vigiar as suas palavras o tempo todo, afinal de contas elas podem revelar alguma coisa que mereça condenação da outra parte. A vigilância se instala nos relacionamentos, pede-se a alegria, a espontaneidade da amizade, da fraternidade, das conversas que são livres, que não são vigiadas. Instala-se também a ordem de não confiar. A engenharia da condenação, ela sobrevive numa rede muito sofisticada de intrigas, de fofocas, de desconfiança. É horrível viver num ambiente onde reina a desconfiança entre as pessoas. Faz mal para a saúde viver num lugar onde não se pode confiar no outro. Mas há uma terceira coisa, igualmente terrível: instala-se uma ordem de não sentir. Na verdade, ninguém consegue proibir a outra pessoa nos seus sentimentos, mas esse tipo de ambiente condenatório consegue inibir a expressão dos sentimentos, faz com que a pessoa se retraia. E nesse tipo de situação, revelar o que se sente é sempre visto como algo perigoso, ameaçador. Ninguém consegue viver por muito tempo num ambiente assim, sem que a sua saúde emocional e a sua saúde mental estejam comprometidas. Mas não basta não espalhar a cultura do julgamento, é preciso também que evitemos a mania muito piedosa ou pseudo-piedosa de impor às outras pessoas as soluções que nós julgamos adequadas para a vida delas. Com isso eu passo ao 6º versículo, que é um versículo bastante intrigante nesse texto, e proponho para você, à luz do texto, o seguinte: experimente amar em vez de criticar. Veja comigo o 6º versículo que está na tela. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Pergunto para você, você pensa que alguém que dá o que é santo aos cães, de fato acredita na santidade daquilo que oferece? Se tivesse, certamente por santo, aquilo que está em suas mãos, em seu poder, não o ofereceria aos cães. Você acredita, pergunto-lhe novamente, que alguém que conheça o valor de uma pérola a oferecerá aos porcos? Você acredita realmente nisso? Jesus, nesta passagem, ele está se valendo do senso de humor, está se valendo de um tipo de ironia. Estive, na semana passada, na cidade de Londrina. Passei na rua, na avenida onde ficava o nosso seminário em Londrina, e lembrei-me do saudoso reverendo Antônio de Godói Sobrinho. Ele foi meu professor de teologia, e me lembro, em várias ocasiões, da seguinte menção. Ele dizia que alguns ditos de Jesus, algumas frases de Jesus,
só seriam entendidos, só fariam sentido se nós entendêssemos esses ditos, essas frases, sob o prisma do humor e da ironia. E eu penso que é exatamente isso que nós temos no 6º versículo. Jesus utilizando do senso de humor nessa famosa passagem da pérola aos porcos. Mas não é assim que a interpretação convencional desse versículo o tem apresentado a nós. Esse versículo tem sido interpretado no seguinte sentido: o evangelho não deve ser exposto aos zombadores, o evangelho não deve ser pregado aos pecadores contumazes, aqueles que zombam do evangelho. Até na Didaquê, que é um documento antigo da fé cristã, das primeiras comunidades cristãs, até na Didaquê nós temos esse tipo de interpretação convencional. Na Europa, quando surgiram as primeiras missões no século XVII, e a ideia era evangelizar os africanos, evangelizar os asiáticos, evangelizar os ameríndios, muitos se levantavam dizendo: não, com isso nós iremos oferecer pérolas aos porcos. É desnecessário dizer que isso contradiz, ou seja, essa interpretação convencional contradiz completamente a mensagem do Novo Testamento. E, na verdade, afronta o espírito do Evangelho de Cristo que nós encontramos no Novo Testamento. A menos que entendamos este versículo a partir dessa perspectiva do senso de humor, da ironia que havia em Jesus, este versículo não fará sentido aqui no contexto da passagem que lemos. Pela seguinte razão: você viu Jesus condenando, Jesus repreendendo o péssimo hábito, o péssimo costume de condenar pessoas, de julgar pessoas. Agora, imagine Jesus no versículo seguinte, nos incentivando a que rotulemos pessoas, a que classifiquemos pessoas como porcos ou como cães. Não faz nenhum sentido, não há coerência nisso. Dallas Willard, professor de filosofia na Universidade da Califórnia, ele sustenta exatamente essa interpretação que eu tenho apresentado para você nessa manhã. Veja comigo a citação, ela é um pouquinho extensa, mas vale a pena ser lida nesse momento de reflexão. O texto aparecerá na projeção. Dallas Willard diz: então deixemos bem claro, e de uma vez por todas, que Jesus não está dizendo que determinadas classes de pessoas devem ser encaradas como porcos ou cães. Tampouco ele está afirmando que não devemos dar coisas boas, nem fazer coisas boas a pessoas que possam rejeitá-las ou usá-las de modo errado. Interessante, não é? O que ele afirma nessa passagem. Mas veja o que ele continua dizendo e como ele conclui a sua reflexão sobre este versículo. Prossegue: o problema das pérolas aos porcos não é que os porcos não sejam dignos. O que está em jogo aqui não é absolutamente dignidade, mas utilidade. Porcos não digerem pérolas, não conseguem se alimentar delas. Da mesma forma, que faria um cão com uma Bíblia ou com um crucifixo? Cachorro não come essas coisas. A razão pela qual esses animais vão acabar voltando-se para dilacerar você, quando você um dia se aproximar deles com outra pilha de Bíblias ou pérolas, é que pelo menos você é comestível. Qualquer um que já cuidou de animais compreenderá imediatamente o que Jesus está dizendo. Então, como devemos interpretar essa passagem do Novo Testamento? Ela nos ensina a resistir à tentação de controlar, de impor às outras pessoas as nossas soluções, os nossos conselhos piedosos de como elas deveriam viver ou como elas deveriam agir. Jesus via isso acontecendo ao seu redor o tempo todo na atitude que os fariseus cultivavam
em relação às outras pessoas. O resultado é que a pessoa que está sendo corrigida, a pessoa que está sendo exortada, acaba ficando irritada com você e acaba se voltando contra você, acaba se voltando contra aquele que tenta impor-lhe as suas pérolas. Veja como Eugene Peterson interpretou e parafraseou esse versículo, versículo de número 6. O texto está também na projeção. Não desrespeitem o sagrado, gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar estes subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Resumindo, o que significa então dar aquilo que é santo aos cães e dar pérola aos porcos? O que é que Jesus estava ensinando para mim e para você por meio desse texto? Jesus está dizendo: seja simples, mas não seja simplista. Seja convicto, mas não seja manipulador. Seja piedoso, mas não seja piegas. Seja piedoso, mas seja verdadeiro. Seja verdadeiro, mas não queira ser o dono da verdade o tempo todo. Importe-se com o outro, mas não queira parecer o mais importante na frente do outro. Proclame a mensagem de Deus, mas, por favor, não use o nome de Deus para proclamar a si mesmo, para apresentar a si mesmo diante do outro. Não use Deus como pretexto. É isso que Jesus está dizendo. Mas isso significa, então, que nós devemos abrir mão da orientação? Por exemplo, se você tem responsabilidade como chefe de alguém, se você é pai, é mãe, se você exerce algum tipo de responsabilidade que implica em correção, implica em orientação, de modo algum. Abandonar o hábito de julgar, de condenar, é recomendado por Jesus, porque só isso é capaz de produzir em nós a capacidade de enxergar com clareza. Me impressiona de modo muito forte o que Jesus diz no versículo de número 5. Veja novamente na tela o versículo de número 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente. Observe a ênfase: verás claramente, para tirar o cisco no olho de teu irmão. Jesus não combate o hábito da condenação, do julgamento, para que impere entre nós um vale tudo, cada um na sua, não nos importamos mais uns com os outros, por isso não vou me meter na vida do outro. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus advoga aqui é a visão clara, é a lucidez. Você precisa enxergar as coisas como elas são, na vida do outro, mas na sua vida também. Mas se nós abandonarmos o julgamento, com o que nós contaremos para influenciar de modo legítimo os outros na direção do bem que Deus deseja para cada um deles? Retirar cisco do olho é um processo delicado. Você confiaria em alguém que não enxerga bem, diria: por favor, vem aqui retirar o cisco do meu olho? Certamente você não faria uma coisa dessas. O amor é clareza. Enxerga bem quem ama. Enxerga as coisas como elas são aquele que ama. Mas mais importante, aquele que ama enxerga o que as coisas podem ser com Deus, com a ajuda de Deus, com a presença de Deus. Quem ama não critica. Quem ama não julga. Quem ama não condena o outro. Quem ama ora pelo outro. Quem ama intercede pela vida do outro. E interceder, no sentido original, significa colocar-se na presença de Deus, mas colocar-se em intercessão espiritual da seguinte forma: é como se com uma das mãos você segurasse na mão daquela pessoa pela qual você ora em favor de mudanças na vida dela, e com a outra mão
você segurasse na mão de Deus e você estabelecesse uma ligação entre a pessoa e Deus por meio da oração intercessória. Quando você ora intercedendo em favor de alguém, você está pedindo, não só em favor da pessoa, mas você está pedindo que Deus abra os seus olhos, para que você enxergue aquela pessoa como Deus a vê. E como é que Deus vê cada pessoa? Deus nos vê por meio do nosso futuro e não do nosso passado. Nós, ao contrário, nos vemos e vemos os outros sempre sob o prisma do nosso passado. Olhamos para os nossos fracassos, para os fracassos dos outros, para aquilo que nós não conseguimos ser. Deus olha para nós a partir daquilo que nós nos tornaremos nas mãos dEle, pela graça dEle, pelo poder dEle, por aquilo que Ele está fazendo em nossa vida. Ele vê o resultado final, aquilo que Ele produzirá segundo o seu amor e a sua soberania. Termino. Jesus disse: não julgueis, não julgueis. E quem julga os outros, julga por quê? E quem condena os outros, condena por quê? Pense nisso. Julga e condena para sentir o poder narcotizante do julgamento. Julga e condena para sentir a felicidade ilusória de uma suposta superioridade moral sobre o outro. Se a felicidade das drogas é destrutiva, não menos destrutivo é o prazer que o vício em julgar os outros produz em nós, produz na nossa família, produz na nossa comunidade. Não menos destrutivo é esse prazer. Não julgueis, disse Jesus. Ele disse isso para que nós vivêssemos uma vida livre desse vício terrível de julgar e condenar os outros. Ele disse isso para que você vivesse uma vida livre da hipocrisia e da superioridade religiosa ou suposta superioridade religiosa e moral em relação ao outro. Ele disse isso para libertá-lo da condenação, do hábito da condenação, do hábito do julgamento e para habilitá-lo para uma vida de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Termino citando Agostinho, num sermão belíssimo dele a respeito do amor. Assim disse Agostinho: ama e faze o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, será o fruto da tua vida. Ama e faze o que quiseres. Amém.